Olá, investidor e investidora de todo mundo. Aqui é o canal Dica de hoje. A gente continua hoje com a nossa semana Primeiros Passos, que é uma semana exatamente focada em tentar aprimorar aquele investidor que está iniciando agora na bolsa e que está tendo alguma dificuldade ou para escolher ação ou principalmente para ter aquela mentalidade, aquele pensamento de longo prazo que a gente precisa ter para investir nesse mercado acionário. No primeiro vídeo, quem ainda não viu, vale a pena rever. A gente falou sobre a questão de dívidas versus investimentos. Algumas pessoas tentam antecipar etapas, então elas ainda têm dívida e tentam investir. Eu mostrei como isso é muito ruim para a pessoa, porque é um jogo que ela acaba normalmente perdendo dinheiro. E hoje eu vou falar mais 3 pontos que você precisa ter bastante atenção. Logo depois da vinheta a gente já começa. Bom, pessoal, no último vídeo a gente chegou a falar sobre a questão de dívida versus investimentos e hoje eu quero falar um pouco mais amplamente aqui da organização da sua vida financeira. E para isso eu peguei 2 exemplos reais de 2 pessoas que mandaram e-mail para mim ao longo desse tempo, nesses 3 anos de analista, educador financeiro. A gente já recebeu vários e-mails, milhares de e-mails nesse período, e a gente tem aí alguns que a gente favorita lá e a gente sabe que são mais importantes e que são cases que a gente pode acabar usando. Então eu acabei pegando aqui o caso do João, uma pessoa que tem uma renda bastante alta para os padrões brasileiros, R$ 12.000 por mês, e a gente vê que o grande problema dele não são os gastos dele, ele gasta 9.000 por mês, então quer dizer, ele tem uma vida regrada e ele poderia ser um belíssimo investidor. O que atrapalha ele? Atrapalha que ele paga R$ 4.500 de juros por mês, porque lá atrás ele resolveu comprar carro, resolveu comprar outras coisas, tinha uma vida que ele gastava mais dinheiro e etc. Então esses juros aqui hoje que ele paga, muitos por causa do cartão de crédito, como a gente viu lá atrás, acaba impactando. Então hoje ele gasta 13.500 e ele ganha 12.000. Quer dizer, se ele conseguisse reduzir esses juros aí para 2.000, por exemplo, ele já teria R$ 1.000, por exemplo, para investir todo mês. Já seria um início, já seria um começo, por exemplo, tá? Outro caso aqui também que eu peguei foi o do Alfredo, esse com nome fictício, tá? Ele tinha uma renda de 5.000 por mês quando ele me mandou o e-mail e ele tinha gastos de 5.500 por mês. Depois de alguns e-mails, a gente chegou à conclusão que R$ 2.500 dos gastos dele eram com a casa, aluguel, condomínio e IPTU. Então a gente percebe que existe uma assimetria aí bastante grande, ou seja, uma mudança de casa para um aluguel um pouco mais barato, que esteja mais dentro do patamar de vida dele, faria com que ele organizasse a vida financeira dele. De forma bastante simples, organizar a vida financeira é fazer com que você tenha uma renda maior do que o gasto. Afinal, se você não tiver uma renda maior do que os seus gastos mensais, você não consegue ser investidor, você não consegue investir, não é verdade? Como é que você vai investir um dinheiro se não sobra dinheiro para você todos os meses? Então, você passou essa primeira etapa de organizar a tua vida financeira, que pegou o vídeo anterior e esse vídeo de hoje. E aí a gente entra na parte de reserva de emergência que a gente falou que ia fazer hoje. Então, é fácil esse checklist. Pagou as dívidas? Sim. Organizou tuas finanças? Sim. Próximo passo, reserva de emergência. Muita gente aqui confunde reserva de emergência com reserva para investir na bolsa. Então, o que é uma reserva de emergência? É uma reserva para crises, momentos de necessidade ou alguma coisa onde o pior possa acontecer. E o pior não é só saúde ou desemprego ou coisas desse tipo. Às vezes é um conserto que você precisa fazer na tua casa, é o teu carro que enguiçou e que você vai precisar consertar, é uma batida
garantia da franquia do seguro que você tem que pagar. Sei lá, eu já tive, por exemplo, reserva de emergência para fugir de um furacão lá nos Estados Unidos. Enfim, você tem aí diversos tipos de motivos que você pode usar reserva de emergência, porque imprevistos acontecem na nossa vida a qualquer momento. Imprevistos acontecem e você vai passar por isso, mais cedo ou mais tarde. Se você não tiver a reserva de emergência, o que vai acontecer? Você pode entrar naquele caso do João. Você vai precisar pegar um empréstimo para pagar essa reserva de emergência e aí você vai começar a pagar juros e esses juros vão corroer a tua renda. Então é importante você ter reserva de emergência, inclusive se você não quiser ser investidor. É muito importante você não negligenciar exatamente essa reserva de emergência. Mesmo assim, as pessoas querem investir na bolsa e elas negligenciam isso. Por que elas negligenciam a reserva de emergência? Primeira coisa é porque essa reserva de emergência, como você precisa ter liquidez, você precisa poder sacar ela a qualquer momento, as pessoas dizem que ela rende muito pouco. Realmente, se você precisa ter o dinheiro a qualquer momento que você vai precisar, esse dinheiro vai render menos do que um dinheiro que talvez vai ficar parado por um tempo. Então ela acaba rendendo pouco. Aí o que as pessoas pensam? Falam assim, não vou deixar nisso, está parado, eu não vou precisar do dinheiro, etc. As pessoas não gostam de se planejar ou até mesmo pensar em momentos ruins. Ninguém começa a investir pensando no pior, né? Ninguém começa a investir pensando assim, se um dia eu perder o emprego, aí eu já tenho um dinheiro. Né? A pessoa pensa assim, eu vou investir para comprar um carro, para comprar uma casa, para viajar e etc. Sempre você começa pensando no melhor. E normalmente juntar a reserva, né, porque você precisa ter em 6 meses, 8 meses, 12 meses, você acaba adiando em um tempo, né, uns 12 meses mais ou menos, o teu início dos investimentos em bolsa de valores. Então sempre fica aquela pulguinha na nossa cabeça, né, falando assim, meu Deus, e se eu perder um momento de alta, e aí eu vou entrar quando a bolsa cair, não sei o quê. Isso é um pensamento de curto prazo, que vai ser o próximo foco que a gente vai falar, tá? Então isso é muito importante. Quais são os grandes problemas de você não ter uma reserva de emergência? Primeiro, você precisar tomar dinheiro emprestado, que pode ser dinheiros caros, como cartão de crédito ou cheque especial, ou precisar sacar o teu investimento em ações em um momento adverso. Imaginando que você começou a investir sem a reserva de emergência, aconteceu um momento adverso, né, na tua vida, você vai precisar sacar o dinheiro. Aí calha desse momento adverso ser o mesmo momento que a bolsa caiu 15% nos últimos 2 meses. Não tem jeito, você vai ter que sacar. Esse é o grande risco que você acaba correndo de não ter uma reserva de emergência. O que isso significa? Significa você adiar os seus sonhos. E aí a gente vem finalmente para o quarto passo que eu já acabei antecipando, né, que é aquele do pensamento em longo prazo. Então, para a gente seguir aqui, pagou as dívidas? Sim. Organizou as finanças? Sim. Fez reserva de emergência? Sim. Próximo passo, pensamento de longo prazo. E aí, eu boto essa escada do investidor iniciante, porque você vai galgando esses degraus aqui. A nossa vida ela é muito longa. Você não precisa ser um investidor que vai dobrar o teu capital nos 2 primeiros anos. Se você tentar isso, o que vai acontecer é que você vai correr um risco maior. Correndo um risco maior, você pode perder também. Então, o importante é você pensar isso como um exercício para você levar para a tua vida toda. Então quer dizer, a tua vida toda você vai querer ter as finanças organizadas, você vai querer ter reserva de emergência, você vai ter investimentos. E esses investimentos é que vão propiciar a renda para você ir vivendo cada vez melhor, você subir essa escada. E por que no longo prazo a renda variável dá certo se você souber escolher bem as empresas? Porque as empresas, elas crescem ao longo do tempo. O Itaú, ele não era o banco do tamanho que ele é hoje há 20 anos atrás. A Ambev não era a empresa que ela é hoje há 20 anos atrás. Assim como a Lojas Renner, assim como a Localiza, assim como a Multiplan de shopping center e etc. Eram empresas promissoras, eram empresas até de certa forma grandes, mas não tinham o tamanho de hoje em dia. Por que elas têm um tamanho maior hoje? Porque o próprio Brasil cresceu, a população cresceu, o dinheiro que tem no Brasil cresceu também, e isso acontece com as empresas boas. Então, no longo prazo, com empresas boas, você acaba ganhando dinheiro na bolsa.
E o que eu quero falar mais aqui para vocês nesse vídeo de hoje é o seguinte, que hoje eu estou lançando o nosso curso que é exatamente voltado para iniciantes. Eu acho que esse ano a gente precisou focar um pouco mais nessa parte de pessoas que estão entrando na bolsa. Muita gente está sendo enganada aí por algumas propagandas e etc. Pessoas que não têm a mínima vivência para entrar no mercado financeiro acabam entrando da pior forma. Então eu acabo comparando com uma pessoa que quer andar de bicicleta sem nunca ter andado de bicicleta. O que acontece? Ela cai. Algumas pessoas criam aversão a isso e elas acabam nunca mais andando de bicicleta, assim como algumas pessoas vão criar aversão ao investimento e nunca mais vão investir, dizendo que a bolsa de valores é um cassino, por exemplo. Enquanto isso, outras vão tentar encontrar outras alternativas. Eu espero ser uma dessas alternativas de mostrar que a bolsa de valores tem aí um caminho no longo prazo e talvez aí pegar um ou outro que vá direto para mim, porque aí pelo menos essa pessoa ela não vai ser enganada. Ela vai saber que o nosso dinheiro que a gente junta aí, que a gente faz no longo prazo, ele é fruto também de muito esforço, fruto de conhecimento e fruto de trabalho também. Então, como é que funciona esse curso que eu estou fazendo junto com a Patrícia, né, que a gente acaba trabalhando junto, ela é da nossa equipe lá, o Dica de hoje, e também com o William Rollers do canal aqui Seguindo os Passos do Rei. Quem quiser seguir o canal dele, vale muito a pena. Uma pessoa humilde, simples, que saiu lá de baixo e conseguiu mais do que se tornar milionário aí na bolsa e que tem uma vida aí, graças a Deus, hoje muito boa por causa desses investimentos e por causa da renda que eles geram. Tá? Inclusive tem uma história muito bonita aí, porque ele saiu de um período de dívidas. Nesse curso a gente vai falar muito sobre a história dele, porque eu acho que vai acabar trazendo um a mais para as pessoas, né? Trazendo um ânimo maior, assim vamos dizer, porque ele saiu de dívidas lá em 92, ele precisou de 6, 7 anos para poder equacionar a vida dele. Quando ele começou a investir, quando ele começou a sair do zero e juntou um dinheiro, surgiu uma Kombi que ele queria muito comprar e tudo, ele abriu mão de comprar a Kombi, porque senão ele gastaria o dinheiro e voltaria a ter problemas aí em relação à renda dele e à dívida. Então quer dizer, ele iria dar todos os passos para trás de volta. Eu chego até a comentar que se fosse ele comprasse, talvez ele não tivesse nesse patamar que ele está, e ele concordou. Então quer dizer, pequenas questões aí que passam no dia a dia da gente, às vezes mudam totalmente o nosso futuro. Hoje ele tem dinheiro para comprar aí, sei lá, 50 Kombis, 100 Kombis, se ele quiser, e naquele momento, talvez se ele comprasse aquela Kombi, ele não chegaria no ponto de hoje. Tá? Então, o que a gente fala no curso, e toda a descrição, se você quiser ver com calma, está aqui no link embaixo da descrição do vídeo. Rapidamente, a gente tem 5 capítulos em 47 videoaulas, fiz aulas mais curtas. Tá? Além dessas videoaulas, a gente ainda tem ali algumas pílulas que são vídeos do Will falando sobre a trajetória dele, sobre a vida dele, desde lá de trás, quando ele começou a trabalhar, até o momento atual dele. A gente tem pela primeira vez alguns vídeos da Patrícia também, Patrícia Rossari, falando de análise qualitativa, e a gente vai sair do zero com o investidor e a gente vai até a Bolsa de Valores, inclusive mostrando análises e uma forma simples de você poder analisar empresas a partir de um checklist, e um checklist que funciona muito bem. A gente mostra o backtest dele no nosso curso. Tá? Então, capítulo 1 do curso, dívidas e renda, exatamente mais ou menos o que a gente passou aqui, mas com mais cálculos e tudo, mostrando exatamente isso. Tá? A gente não se aprofunda tanto também nos cálculos, porque a gente não quer que fique complicado, é um curso nível iniciante. Depois a gente passa para a parte de planejamento financeiro. Tá? É importante citar que na parte de dívidas e rendas a gente ensina a calcular juros compostos, a gente fala de dívida disfarçada, a gente fala sobre uma planilha de orçamento pessoal, a gente fala de formas da gente aumentar a renda, de economizar também com os gastos, etc. A gente fala do planejamento financeiro, aí já é mais falando sobre os objetivos que a pessoa pode ter, onde ela quer chegar, o que ela quer investir. A gente fala muito mais sobre essa reserva de emergência, quanto eu posso ganhar investindo. Depois a gente passa
pelos tipos de investimento, porque eu acho que é importante as pessoas terem acesso pelo menos às formas de investimento mais tradicionais que existem no Brasil. Então a gente fala de renda fixa e renda variável, a gente fala de tesouro direto, CRI, CRA, LCI, LCA, fundos imobiliários, ações, fundos de investimento. Fala também sobre o fundo garantidor de crédito para as pessoas tomarem cuidado, porque se for uma quebra muito grande, ele não tem dinheiro para isso. E aí, finalmente, a gente entra na parte de ações, porque todo o nosso trabalho aqui é galgado muito mais na parte de ações. E ações para iniciantes foi um desafio para mim, mas eu acho que a gente conseguiu fechar bem, porque a gente pegou um capítulo, que é o capítulo 4, com 10 perguntas mais normais sobre a introdução à Bolsa de Valores. Então a gente tem o que é uma corretora de valores, onde o dinheiro fica investido, né, onde ele fica parado, como é formado o código de uma ação, como preencher uma boleta no home broker, quando eu recebo os dividendos, o que é um lote padrão e um fracionário, os principais eventos corporativos, foco no longo prazo, custos e tributação e etc. E aí depois a gente entra na cereja do bolo, que é a análise quantitativa e o checklist do Benjamin Graham, que é um checklist que faz sucesso e traz resultados positivos de uma forma muito simples nos últimos 60, 70 anos, mais ou menos. A gente também fala um pouco sobre o que é balanço patrimonial, DRE, para vocês terem um início exatamente disso, para vocês começarem a entender um pouco mais essa questão da contabilidade, que é importante. E aí o capítulo 6, a gente tem 4 vídeos da própria Patrícia Rossari falando sobre análise qualitativa, que ela é a melhor do Brasil com relação a isso, com certeza. Tá? Enfim, gente, os bônus, período do curso, cronograma, data que cada um vai ser lançado, formas de pagamento, etc. Tá tudo no link aqui embaixo. Quem se interessou, clica aqui embaixo, mas a gente está nessa semana primeiros passos, e durante essa semana a gente está com o preço do primeiro lote, que é um preço especial. Se você deixar passar depois dessa primeira semana, você também vai poder ainda comprar se tiver vaga, né? Claro. Mas o que vai acontecer? Você vai acabar pagando o preço do lote 2. Então, se você gostou, já clica aqui embaixo. A gente está com uma opção também de parcelamento em 3 vezes sem juros, para que você possa ter aí um acesso melhor e mais rápido do próprio curso. Tá? Lembrando também que se a pessoa não quiser parcelar em 3 vezes sem juros, ela pode parcelar em 12 vezes com juros também, que saem prestações bem pequenas. Clica aqui embaixo e saiba mais. Te espero lá no curso. Vocês sabem que a questão aí da gente trabalhar com as pessoas e a gente dar todo o suporte, a gente vê nos grupos de WhatsApp, de Telegram, que as pessoas falam muito bem. Inclusive esse curso vai ter um ou mais de um grupos de WhatsApp com a nossa participação, né? Com a participação minha, da Patrícia e do Will, para responder as dúvidas de que venham a surgir. Vale a pena também você falar para algum amigo que você saiba que está começando, porque às vezes você está sabendo bem já de bolsa, você já está num nível mais avançado, procurando um curso mais avançado meu, mas às vezes você conhece alguém que acabou de te perguntar, que está começando e etc. Então vale a pena você falar com essa pessoa também. Muito obrigado a todos, abraços e até a próxima aula. Tchau, tchau.